hoje a gente fala um pouquinho, então, continua no setor B, nas aulas 30 e 31, tá? Elas vão da página 264 até a 266 do livro do Caderno do Aluno 3 de vocês. Para dar um nome para os ácidos, eu preciso, então, separar, primeiramente, eles em hidrácidos e em oxiácidos. A gente começa falando essa nomenclatura a partir do hidrácido, que é a nomenclatura mais fácil de se dar para um ácido, tá? Bom, os hidrácidos são aqueles caras que só têm hidrogênio e um elemento, não possuem oxigênio na sua forma. Para dar o nome desse cara, eu uso a palavra ácido, obrigatoriamente, eu tenho que dizer, escrever a palavra ácido, mais o nome do elemento, que é o companheiro lá do hidrogênio, mais a terminação hídrico. Como é que fica esse negócio? Olha o exemplo. Eu tenho o HCl. Aqui eu tenho, então, o hidrogênio e o cloro, certo? Então eu escrevo ácido, mais cloro, mais a terminação hídrico, certo? E aí, eu preciso organizar este nome, preciso arrumar este nome. Para mim arrumar, o que eu vou fazer? Eu vou retirar a última vogal aqui, ó, do nome do elemento, que é o O, e vou juntar o cloro com o hídrico, tá? E aí eu tenho o ácido clorhídrico, ou ácido clorídrico, que a gente chama, certo? Tranquilo isso? Sim? Sim. Então, tá. Olha aqui, ó, vou botar outros exemplos para nós. O bromo é ácido do bromo. O bromo lá, ó, eu tiro de novo o O e completo com o hídrico. Este CN, certo? É o grupamento ciano, que você vai encontrar lá na tabela periódica, na parte dos ânions. Eu acho que a tabela de vocês tem uma tabela de ânions. Tá? Aquela, deixa eu só olhar aqui. Não tem. Bom, vocês têm aquela... Deixa eu só botar para vocês aqui. Vocês têm aquela tabela do ângulo, né? Vocês têm? Ou não? Não sei onde está, mano. Dá para ser assim. Essa mesmo, Carlos. Tá bom. Aquela que vocês receberam do ângulo tem uma parte que fala assim, ácidos arrênios. Abre todinha. Abre toda, Joana. Tu vai enxergar. Acharam? Ácidos arrênios. Eu tinha uma aqui, só não sei onde eu enfiei. Tem tanto papel aqui nas minhas coisas. Sim. Acharam ali ácidos arrênios? Ah, tem uma criança junto contigo aí, Laura. Não, professor, é um cachorro. Sim, eu digo uma criança cachorro. Bom, vamos adiante. E aqui eu tenho o enxofre, só que cuidem que o enxofre, quando aparece, ele não aparece como enxofre. Eu tenho que lembrar que essa terminação vem do sulfur, tá? Lá do latim. E aí, ele tem uma mudancinha na hora de juntar. Eu vou tirar todo o R, ó. Eu tiro o R e a última vogal, tá? E aí eu tenho lá o sulfídrico. E o iodo, a mesma coisa. O iodo termina com O, eu retiro o O e uso hídrico. Quando eu olho uma tabela de ânions, que mostra lá Br-, Cn-, só o senhor apagar aqui. Peraí. Quando a gente olha uma tabela de ânions, que aparece para nós o Br,
menos nessa tabela, esse cara vai ter um outro nome, não vai se chamar bromo, e sim brometo. Tá? O brometo, eu vou utilizar uma outra regrinha, um macete, que é assim, ó. Eu vou trocar o eto pela terminação hídrico. E funciona para todos os hidrácidos. Porque esse cara, o CN, por exemplo, ó, o CN-, ele chama-se íon ou ânion cianeto. Feito? Alguém quer ver? Bom dia, Guilherme. Apareceu e sumiu. Tenho 8 coisas no chat aqui. Dúvidas até aqui? Não? A tabela essa de vocês tem os ânions? Eu não sei. Minha tá difícil de tirar aqui. Ela tem uma tabelinha que fala sobre o nome dos cátions e ânions? Deixa eu ver se eu acho a minha. Ai. Tem sim, professor. Tem aqui, ó. Ó. Assim. Vira. Ó. Assim. Ela tá do lado que tem o nome, ó. Ó, tabela de ânions, tabela de cátions, hidrogênio ânions, tá? Daí você vai olhar ali embaixo, ó. O CN, ele é cianeto. E aí eu consigo trocar o nome desse cara. Certo? Aqui vai ser bom para vocês poderem dar um nome desses ácidos também. Certo? Bom, vamos adiante. Próximo. Para um oxiácido, certo? O nome que a gente vai fazer... Tá, só um pouquinho. Deu. Contando o número de oxigênios a partir de um ácido padrão. Eu não gosto desta maneira que é apresentado no caderno do aluno de vocês, mas nós vamos seguir a orientação do caderno do aluno de vocês. Eu tenho, então, 4 possibilidades para oxiácidos formados pelo mesmo elemento central, certo? Por exemplo, para o cloro, tá? O cloro, ele pode ter 4 possibilidades de ácidos: o HClO4, o HClO2, o HClO3 e o HClO, certo? Aí, eu tenho aqui esta representação. E eu acho que deu alguma coisa. Tá virado esse negócio. O jeito que eu montei tá virado. Não é isso? Tá certo, professor. Mas Cloro. o HClO2 não é cloroso? Está trocado.
O com 3 oxigênio e o com 2 oxigênio tá trocado, eu acho. Ah, aqui é isso aqui. Espera aí que eu já vou arrumar. É isso aí. Eu que montei errado aqui. O cloroso é esse aqui. Clórico é esse. E o cloro é esse. Fechou. Agora sim tá certinho, né? Beleza. Agora deu. Ó. Então, o HClO3 é o meu ácido padrão, certo? E aí, quando eu aumento um oxigênio, eu tenho perclórico. Quando eu diminuo um oxigênio, eu tenho cloroso. E quando eu diminuo mais um oxigênio, eu tenho o hipocloroso. Bom, eu acho que não funciona essa maneira de dar o nome para esses ácidos assim, tá? Porque eu sempre tenho que então saber e lembrar de um ácido padrão, que não é verdade, que não é um funcionamento correto dessa maneira, tá? Mas antes da gente poder fazer a nomenclatura conforme eu acho que deve ser feita, a gente precisa estudar uma coisinha chamada número de oxidação NOx, tá? E eu não achei ainda no caderno do aluno de vocês essa parte de NOx, tá? Então, eu vou fazer um material em separado para vocês, tá? E vou mandar para a gente ver como é que vai funcionar isso aí. Aí eu acho que fica mais fácil de dar o nome para os oxiácidos, calculando o NOx do elemento central, tá? Mas vamos adiante aqui. E aí eu tenho aqui um caso que não obedece à regra do NOx, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, do ácidos com boro, carbônio e silício, tá? Esses ácidos, eles não seguem a nomenclatura. Quando a gente faz o número de oxigênios, eles seriam com a terminação oso, tá? Eu teria lá o ácido boroso, o ácido carbonoso, o ácido silicoso. Só que, na realidade, eles são o ácido bórico, o ácido carbônico e o ácido sílico, tá? Tem a terminação ico no final. E aí o que aparece para nós também no livro de vocês é a nomenclatura pelo grau de hidratação. E aí o senhor tem uma pergunta para fazer para vocês. Todos sabem o que é grau de hidratação? O que é hidratação? O que significa estar hidratado ou desidratado? Ágata, Tiago, Caio, Brenda, Enio e Henrique. Sabe me dizer? O que é estar hidratado ou desidratado? Hidratado é ter água e desidratado é ter falta de água, seria isso? Ter falta de água. Muito bem, Tiago. Então, eu consigo dar o nome para estes ácidos a partir da quantidade de água que eu tenho na minha molécula. Quantos H2Os eu consigo retirar da minha estrutura? Certo? Olha só. Eu vou botar tudo para a gente enxergar melhor. Eu tenho o ácido orto, certo? Que é o nome do ácido comum. Aqui o senhor quer chamar a atenção para vocês aqui que a gente parte, então, do ácido H3PO4, que é o ácido fosfórico, ou ortofosfórico. E aqui quero chamar a atenção também que o prefixo orto, ele não é obrigatório o seu nome,
o seu uso, perdão, certo? Quando eu pego o H3PO4 e arranco dele um H2O, eu tenho lá o HPO3, que é o ácido metafosfórico, certo? Ó, tá aqui, ó. O ácido orto menos uma molécula de água, eu tenho o ácido meta. Quando eu, então, olha que loucura isso aqui, multiplico o H3PO4 por 2 e tenho H6P2O8 e retiro desse cara uma molécula de água, eu tenho o ácido pirofosfórico. Para complicar a minha vida. Concorda? Tá todo mundo travado, a impressão minha. Concordo plenamente. Mexam-se aí para me ver se vocês estão travados ou não. Agora destravou. Meu Deus. O povo inteiro travado. Caio, tu ainda tá comendo, Caio? Sim, professor. Ah, tá bom. Essa parte é para complicar a tua vida. Certo? Poderia ter uma maneira mais fácil de se resolver esse negócio. Só que não tem. Certo? E aí, então, o senhor já vai garantir para vocês, já vou dizer para vocês. Os ácidos que aparecem com esta nomenclatura são sempre os ácidos do fósforo. Ortofosfórico, metafosfórico e pirofosfórico. Vocês vão ver que, inclusive, no caderno do aluno de vocês, é esses os exemplos para este uso. Certo? As questões que vão aparecer para vocês são sempre desses caras do fósforo. Tá? De boas? Vamos adiante. Vamos pegar os nossos exercícios aí e vamos fazer juntos. Nós temos os exercícios do Em Classe da semana passada também, os da quinta-feira também, para fazer. Lembra que vocês não ficaram com temas, né? Então, vamos fazê-los juntos aqui hoje. Olha só. Aqui ele pede para nós associarmos as colunas, né? Botar a fórmula ligada ao nome. E aí eu tenho aqui, ó. Começo com os hidrácidos, ó. Eu tenho só nome de hidrácidos. E aí fica mais fácil. Esse cara aqui, ó. O S. Lembra que o S, ele é o sulfuro. Também conhecido como sulfeto. E aí eu posso olhar na minha tabela de ânions e olhar o S. Cadê minha tabela de ânions? Ó, tá lá embaixo na parte da tabela dos ânions o enxofre, o S2-. Ele é o sulfeto. Vou passar um minutinho o bagulho aqui, vamos ver se vocês vão enxergar. Ó. Enxerga ali? Se é o S e este S é o sulfeto, ó, sulfeto, eu vou trocar o meu eto por hídrico. Certo? E aí eu tenho o ácido, o ácido sulfídrico. Então aqui, ó, a letra D, eu tenho o 1. Entende isso ou é muito difícil? Usem a tabela dos ânions primeiro.
até tu lembrar de olhar para esse cara e saber dar o nome. A gente vai usando a tabela dos ânions para ir nos ajudando. Certo? Vamos para o próximo. É com cloro. E aí eu tenho o cloro, tiro o e uso a terminação hídrico. Então eu tenho o ácido clorídrico, que é, então, o nosso 2 aqui. Esse 2 tranquilo? Sim? Sim. Sim. Então tá. Deixa eu trocar aqui de novo. E agora a gente tem o HCN. O HCN, ele é lá o ciano ou cianeto. E aí eu troco o ciano, tiro o O e tenho o cianídrico, ou troco o eto pelo hídrico. E aí eu tenho a letra E aqui como sendo 3. Tá? O HF é do flúor. Ó, flúor. De novo, eu tenho o R e a minha vogal. Vou tirar fora o O e o R e tenho lá o fluorídrico. Tranquilo esse do flúor? Tá com frio, Carol? Sim. Então tá, vamos para o próximo. Cadê o homem aqui? Aqui, então, é o 4. E aí temos o HI, que é o do iodo. E aí o do iodo, ele tem um nome, uma mudança nesse nomezinho aqui, que fica até um nomezinho engraçado de falar, né? Que é o iodídrico, tá? Vou tacar de novo. Aqui é o 5. E o ácido bromídrico, que é o nosso 6. O senhor quer saber se tem alguma dúvida nesta parte da Não. nomenclatura dos hidratos? Lembrem, vocês têm a possibilidade de, por enquanto, irem usando a tabela dos ânions. Tá? Vamos usando a tabela dos ânions. E aí não tem problema nenhum. Certo? Até que vocês tenham em mente os principais ácidos que vão aparecer nas questões e nos exercícios. Tá? Vocês vão ver que vai aparecer o do cloro, o do iodo, o HCN, o H2S, certo? Vocês vão ver que vai aparecer esses caras nas questões. Não vai aparecer lá, sei lá, o do... sei lá, eu acho. Certo? Vamos adiante aqui de novo. Ó, dos ácidos mencionados no exercício anterior, qual é um diácido? Equacione suas ionizações parciais e totais em água. Então, o senhor vai voltar. Para ser um diácido, vocês lembram quantos hidrogênios eu tenho que ter? 2. 2. Qual desses caras tem 2 hidrogênios? H2S. O H2S, o ácido sulfídrico. E, portanto, eu tenho 2 ionizações para esse cara. A primeira ionização eu retiro um H+, e aí eu tenho lá H+, mais HS-, certo? Na segunda, eu vou pegar este HS- aqui e vou fazer a ionização dele. HS-, H+, e S2-.
Estas são as duas, já boto lá de volta, as duas etapas da ionização desse cara, certo? É como acontece este processo. Cada H+ sai de uma vez, tá? Um sai por vez. Botei de novo, tá? Por que que o senhor mostra para vocês estas duas equações? Porque ele está pedindo aqui, ó, as ionizações parciais. E aí eu preciso mostrar cada hidrogênio saindo na sua vez. Quando ele pede a ionização total, eu tenho lá o que a gente fez na nossa questão de desafio. H2S vai dar para nós, ó, deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. 2, tá aqui, H+, mais o S2-. Tranquilo aqui, meu povo? Sim? Sim, professor. Então tá, Thiago, beleza. Vamos adiante. Aqui, ele pede para nós darmos o nome desses ácidos. E aí, olha aqui, ó, quem que está aparecendo? Toda a parceria do cloro. Então, eu tenho aqui o ácido, que é o nosso primeiro cara lá, que aparece para nós, lá no nosso exemplo, que é o perclórico, certo? E aí, depois nós temos o ácido clórico, depois o cloroso e depois o hipocloroso. Entendem por que este negócio de saber o ácido padrão complica a cabeça da gente? Eu não consigo saber. Como é que eu vou saber, quando me mostra 4 ácidos do mesmo elemento, quem é o ácido padrão? É muito difícil fazer essa abstração. Ainda mais que vocês têm outras coisas para se preocuparem na vida de vocês. A química é só um pedaço da vida de vocês, né? Para mim, tudo bem. Mas para vocês, é só um ramo da árvore da vida de vocês. Certo? Estão me ouvindo? Vocês estão travados para mim. O Thiago que não está. A Isabela faz uns 5 minutos que está com a mão na cabeça, assim. Agora está destravando. O Mank também está travadão, a Bruna também. Fala, Isabela. Pode falar. Travou-se. Vou continuar e qualquer coisa tu interrompe. Bom, e aí ele pede para nós a fórmula do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele tem o sulfur, que é o S, certo? E a terminação ico. E aí eu tenho lá o oxigênio, certo? O H2SO4, tá? E aí eu também tenho o ácido sulfuroso. E o HNO3, eu tenho o ácido nítrico, tá? HNO2, eu tenho nitrogênio, que é nitrogênio. Aí eu tenho ele como sendo um oxiácido, tem a terminação ico, e tem, então, e também tem a terminação oso, né? O ácido nitroso. Aqui eu tenho também, eu não sei se apareceu antes, não me lembro, deixa eu ver. Aqui é o ácido nítrico, que é o HNO3.
que é o meu ácido padrão. E o nitroso, retirei um oxigênio, tem terminação oso. Então, tem o ácido nitroso. O H3PO4, que é o meu ácido de referência, meu ácido padrão para o ácido fosfórico, certo? Ele pode ser chamado de ácido fosfórico. Poderia ainda incluir aqui, ó, ácido ortofosfórico. Aí, ó, tem o ácido fosforoso. O H3PO4 é o ICO. O oso é quando eu retiro um oxigênio. Tenho lá o H3PO3. Vou tirar mais um oxigênio aqui, ó. É o hipofosforoso. E aqui eu tenho o ácido carbônico. Então, uma coisa que a gente pode pensar, seguindo este... Vou voltar, já volto lá para a tela. Seguindo este padrão... Tá difícil o negócio, Esther? Ou é só sono? Fala comigo, não fica com vergonha. Preciso saber. Um pouco. Não te ouvi. Fala de novo. Um pouco, tá. Um pouco. Eu preciso, nesse caminho, conhecer os ácidos padrões. Tá? Então, vai ficar um pouquinho mais complicado. Dessa maneira que está sendo apresentada para nós. Mas, nós vamos dar um jeito nesse negócio. Ó, podem dar uma olhada aí. Conseguiram copiar? Conseguiram copiar já? Foi? Posso ir adiante? Acho que sim, pode ir, professor. Tá. Aí ele pede para nós no 4, ó. Qual das fórmulas estruturais a seguir pode corresponder a um ácido que é classificado como oxiácido, diácido, formado por 3 elementos químicos? Bom, oxiácido tem que ter obrigatoriamente oxigênio na minha molécula. Então, o A está fora, concordam? O B está fora também. E aí eu tenho 3 opções para oxiácido. C, D e E. Ó, tem oxigênio, 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 oxigênio e oxigênio. Ele pede para nós um diácido. Então, eu tenho que procurar 2 Hs. Aqui eu tenho um só. Portanto, a C está fora. Aqui eu tenho 2. 1 e 2. Portanto, a resposta correta, letra D. Porque na de baixo eu tenho 3 hidrogênios. Para montar essa fórmula, eu tenho lá, ó, então, 2 Hs, H2, tem um S e 3 oxigênios. H2SO3. Tranquilo essa ou muito difícil? Difícil é dar o nome desses caras, né? As classificações é um pouquinho mais fácil. Vamos indo. Aqui, ó, é um texto para a questão 5 a 8. Ele nos dá 3 substâncias, substância 1, 2 e 3. Nos dá os nomes dos elementos. Esta representação é aquela representação do Dalton, que a gente já estava habituado a ver, né? O Dalton que representa lá os seus átomos com bolinhas, lembra? Com bolinhas de tamanhos diferentes, com cores diferentes. Ela volta para nós a representação do modelo de átomo do Dalton, tá? Bom, vamos adiante. A 5.
escreva as fórmulas moleculares das substâncias 1, 2 e 3. Bom, aqui no 1, vê se vocês concordam comigo que eu tenho hidrogênio e flúor. H na frente sempre para um ácido e F. Tranquilo, HF? Sim? Vou dar 1 minutinho para vocês fazerem o outro sozinho. A substância 2. Tenta fazer a substância 2 sozinho. Rolou a 2? Se rolou a 2, toca para 3. Alguém não consegue, não conseguiu pensar? Eu vou fazer e aí eu volto para vocês. Olha aqui, eu tenho em vermelho os oxigênios, em azul mais escuro o nitrogênio e um H, um hidrogênio. O H, lembrem, é sempre na ponta. Aí eu tenho o nitrogênio e o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho? São 3. Uma coisa que o senhor quer conversar com vocês e falar, deu certo aí ou alguém botou o N no final? Alguém botou o N no final? Sem vergonha. É normal isso acontecer. Não? Olha só. Uma coisa que eu sempre tenho que pensar nos oxiácidos. Hidrogênio na frente, elemento central qualquer e o oxigênio no final. No oxiácido é sempre H, elemento e oxigênios, tá? Vamos ao próximo. Eu tenho lá 2 Hs, então é H2. O enxofre, que é o S, e 4 oxigênios, H2SO4. Foi o 3? Tranquilo? Então tá. Ah, aqui o senhor tinha colocado, ó. HNO3 e H2SO4. Agora, ele pede para nós associarmos a substância ao nome. E aí eu tenho aqui, ó, o ácido do flúor, um hidrácido, aonde eu tiro o O e o R e junto a terminação hídrico. Ácido fluorídrico. O segundo, eu tenho lá o meu ácido padrão para os ácidos no nitrogênio. Então, eu tenho o meu ácido nítrico, HNO3. E um cara extremamente importante que eu saiba na minha cabeça é o ácido sulfúrico, tá? O H2SO4. Dúvidas nesse 6? Tranquilo? Beleza. Equacione as ionizações do ácido fluorídrico e do nítrico. Está aqui o HF. Ele tem um hidrogênio só, vira H+, e F-, tá? Do HNO3 também tem um H+ só, H+ e NO3-. Não sei se vocês notaram, mas vocês viram que o senhor omitiu a água, não coloquei a água, e não coloquei o estado que ele estava. Não botei se era gasoso, se era aquoso. Só coloquei a flecha correta. Para dizer que esse processo num ácido, é uma reação reversível. Ela vai e volta. Certo?
De boas? Oito. Classifique cada um dos ácidos segundo os critérios. Ele pede que a gente classifique esses caras, ó, o HF, o HNO3 e o H2SO4. Quanto a hidrácido ou oxiácido? Hidrácido e oxiácido é barbada. Hidrácido não tem oxigênio e oxiácido tem. Aqui as classificações. Hidrácido, oxiácido, oxiácido. Monoácido ou diácido? Se eu tenho um H só, eles são monoácidos. Se eu tenho dois, ele é um diácido. Para força, aqui nos hidrácidos, eu preciso lembrar daquela regrinha que o senhor passou para vocês na nossa última aula. HCl, HBr e HI são os hidrácidos fortes. O HF é o ácido moderado. Certo? Tranquilo isso? Beleza. E para os oxiácidos, eu tenho a minha continha. X é igual ao número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se eu tenho aqui, ó, o X sendo maior ou igual a 2, o meu cara é forte. Se o meu X for igual a 1, ele é moderado ou semiforte. E se o meu X for igual a 0, ele é fraco. Certo? Lembram dessa regrinha que o senhor passou para vocês? Sim? Não? Agatha, lembra? Sim, professor. Obrigado, Thiago. Classifique os ácidos em fortes, semifortes e fracos. É todo mundo oxiácido, não preciso fazer a minha continha, ó. Número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. Aqui o senhor traz de novo o que eu escrevi na tela anterior ali para vocês, tá? E eu tenho lá 3 menos 3 é igual a 0, portanto esse cara é fraco. 4 menos 1 é 3, é forte. 4 menos 2 é 2, portanto é forte. 4 menos 3 é 1, moderado ou semiforte. 4 menos 4 é 0, portanto é fraco. 3 menos 1 é 2, portanto é forte. Tá? Aqui é barbada, é só fazer a continha. Vou voltar lá para vocês terminarem de copiar. Foi? Sim. Tá, vamos só terminar esse negócio aqui, o 10, ó. O 10, ele pergunta para nós qual desses ácidos faz com que a minha lâmpada acenda mais fortemente, tenha um maior brilho. E aí, o senhor quer falar uma coisa com vocês. Os ácidos fortes, eles vão ter o maior número de íons presentes em solução. Vão ter a maior quantidade de H+, e outra coisa menos, para transportar os elétrons. Os ácidos fortes são fortes porque eles têm um alfa elevado. O número de moléculas ionizadas é extremamente grande. Então, eu tenho muitos barquinhos para carregar os elétrons, certo? Então, eu preciso sempre pensar, quando uma questão dessas aparece para nós, em quem é o cara mais forte, certo? Aqui a gente tem o HF, que é moderado, o H2S, que é fraco, que é 2 hidrácidos, certo? E aqui a gente olha, ó, os oxiácidos pela nossa continha. 4 menos 4 é 0, portanto, esse cara aqui é fraco.
4 menos 1, perdão, 4 menos 3 é 1. Portanto, esse cara aqui é moderado. E aqui eu tenho 3 menos 1, que é 2, e é forte. Portanto, o cara que tem maior brilho quando colocado em solução aquosa é o ácido nítrico, porque ele é um ácido forte. Conseguem entender isso? Para ter o brilho, eu preciso ter muitos íons, muitos barquinhos para carregar esses elétrons. E os ácidos fortes só são fortes porque tem muitos íons presentes na solução. A quantidade de íons, de moléculas que sofrem ionização, ela é extremamente grande. Feito? Sim. 11. Considere, para fazer a conta, quer calcular o alfa, tá? Ele me dá 800 moléculas de um ácido HA em água, 24 moléculas desse ácido sofrem ionização. Faço a continha do alfa, encontro um alfa de 0,03 ou 3%. Esse é só colocar na fórmula. Feito? Tá chata a aula, né? Ai, meu Deus. Chegou. O senhor gostaria que vocês, então, realizassem as tarefas do em casa no portal, certo? E aí teríamos a aula 32, mas já chegamos ao nosso horário, tá? Eu só vou... Fiquem aí, não saiam, tá? Vou fazer um print. Fiz o print. Para fazer a chamada. Fiquem, não saiam. Só mais um minutinho. Isso é inglês agora? É inglês, né? História. O que tem Não agora? é história. História. Feito. Então, deixa só o senhor terminar aqui a gravação. Oxe. Aí, meu filho.